Oi, meu nome é Márcia Jamila e sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E essa é a segunda parte do passeio por minha estante de livros de arqueologia e antiguidade egípcia. Aqui em cima tem o livro Museu Egípcio do Cairo, que faz parte de uma coleção que foi distribuída pela Folha de São Paulo, já faz alguns anos. E eu tenho uma leve impressão de que esse livro aqui, ele é um resumo de um livro do arqueólogo Francesco Triadriti. E ele é legal porque é cheio de fotografias e ilustrações. As ilustrações, no caso, referentes à abertura do museu. E ele fala um pouquinho sobre o início da arqueologia egípcia, como foi que surgiu a ideia de abrir o Museu Egípcio do Cairo. Então ele é bem legal. O problema é o material que ele é feito, porque como ele é feito com essa folha que lembra muito o plástico, quando o tempo fica muito úmido ela costuma colar, então isso não é legal. Esse aqui é Egiptomania, o Egito no Brasil, que foi organizado pela professora Margarete Bacos. Embora ele tenha alguns artigos que eu sinceramente achei mal escrito, tem outros que realmente valem a pena ser lidos. E essa cópia eu comprei quando viajei para o Belo Horizonte, porque era um livro que eu realmente estava muito a fim de ter. E tinha essa livraria lá na universidade, meio escondida, que por acaso eu acabei encontrando esse livro aqui. Aí ele explica sobre o que é egiptomania, fala sobre o que é egiptofilia, apresentando para os pesquisadores interessados na antiguidade egípcia e interessados a seguir o estudo da antiguidade egípcia, sobre a diferença desses dois termos e por que é importante a gente estudar eles. Tem gente que não leva muito a sério o estudo da egiptomania, o que eu acho uma grande bobagem, porque quando você pega o estudo da egiptomania e une com o estudo de orientalismo, você começa a entender vários estereótipos que foram relacionados com a antiguidade egípcia. Então não tem porquê tentar ignorar sempre o estudo da egiptomania. Isso, sinceramente, é imaturidade acadêmica. Esse aqui também é de outro pesquisador brasileiro. Tempo, Matéria e Permanência. E esse livro, ele apesar de falar de uma coleção brasileira, de um museu brasileiro, ele faz um apanhado sobre a história do Antigo Egito, apresentando alguns aspectos da antiguidade. E ele é bem legal porque ele também é bilíngue, ele tem tanto as informações em português e no final tem as informações em inglês, além de um catálogo das peças. Ele também explica um pouquinho sobre peças arqueológicas verdadeiras e a sua diferença das falsificações. Eu não sei se esse livro ele está disponível no mercado, porque certa vez uma garota escreveu pra mim dizendo que ele já não era mais distribuído. Bom, eu não sei. Eu já cheguei a falar um pouco sobre ele em um vídeo daqui do canal, então vou deixar na descrição. Esse aqui é Egito, Pessoas, Deuses e Faraós. É um almanaque, que eu comprei no Rio de Janeiro. E ele é legal. Não é um dos melhores, mas ele é bacaninho, porque traz muitas ilustrações e algumas informações. Não é um livro muito extenso, apesar do tamanho. Em termos de assunto, ele é bem fraco, mas dá para passar algumas curiosidades, dá para citar também artigos. Esse aqui é de uma editora portuguesa, se eu não me engano, eu acho que é, a caixinha eu acho que é portuguesa.
Esse é outro livro que eu já citei no site, que é A Vida no Antigo Egito, do Eugene Strohal. Eu já fiz resenha dele tanto em vídeo como através de texto. E reiterando o que eu disse, esse livro não é um dos meus livros favoritos, apesar dele ter um assunto bem extenso. Eu acho que, eu não sei, eu não li o original dele, então eu não sei se o problema é a escrita do próprio Eugene ou se foi a tradução. Eu achei o livro muito mal escrito e ele possui algumas ideias um pouquinho antiquadas, então eu indico ele. Eu uso sempre em artigo, cheguei a usar na minha monografia, na minha dissertação, mas eu acho que a pessoa tem que ler esse livro com cautela. Esse aqui é o Egito, da mesma editora desse Egito também. Só que esse aqui foi escrito por um egiptólogo alemão. E esse livro, ele é muito bom. Essa não é a capa de fato dele, é um daqueles livros igualmente a esse aqui, que possui essa capa que sai e que particularmente eu não gosto muito, normalmente eu tiro. Esse do alemão, do Dietrich, é sobre arquitetura, enquanto aquele que eu mostrei anteriormente é sobre a antiguidade egípcia de uma forma geral. Esse aqui fala somente sobre a arquitetura, do período pré-dinástico até o período romano, e ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, porque ele não fala só de estruturas faraônicas, ele fala também sobre sepultamentos de pessoas comuns, estruturas pré-dinásticas, sobre o simbolismo. Ele é muito bom e é ricamente ilustrado. Não tem como você não entender a arquitetura egípcia se você ler esse livro. Mas ele não fala de matemática, da forma como foi construído algumas coisas, os cálculos. Ele só fala do tipo de estrutura, da cultura material, da época que foi construída, simbolismo. Não fala sobre a técnica em si. Esse livro aqui é um livro infanto-juvenil. É o Tutankhamon, do Jeremy Malek, uma pessoa que eu tive o privilégio de trocar algumas palavras. E esse livro eu também já cheguei a falar no Arqueologia Egípcia, aqui no canal. E ele é muito legal, porque além de trazer os assuntos, ele traz também essas folhas aqui, que são cópias de documentos da época do Howard Carter. É muito legal. É muito legal mesmo. Tem cópia do diário dele, cópia de desenhos dele, de fotos que foram tiradas dentro da tumba, cópias de jornais da época. Ele é muito legal. Aí, esse aqui eu precisei encomendar, eu não comprei ele aqui no Brasil. Esse é outro livro que eu já comentei aqui no canal, que é O Ouro dos Faraós. E é outro livro que é muito bom. Esse vale muito a pena ter em casa, porque fala justamente, né, como fala o título, do ouro e o simbolismo dele, onde o ouro de onde o ouro era retirado, e também mostra outros tipos de objetos, como joias, mobiliário, artefatos de uso cotidiano, como esse espelho aqui. Ele é muito bacana, mostra também bijuterias e ele é ricamente ilustrado. Ele é bem legal mesmo.
Esse é um passeio pelos lugares e pela história do Egito. E não é um dos meus livros favoritos. Ele fala do Egito de uma forma geral, desde o período faraônico até o período moderno, mas eu não simpatizei muito com ele, não é nem pelo conteúdo. Simplesmente eu não gostei muito da leitura, mas não deixa de ser um material legal para ter em casa, né? Só não simpatizei mesmo, é coisa minha, ele não me agradou tanto, embora às vezes eu use em alguns textos. Esses dois aqui são Egito, Terra de Faraós. São dois porque, como eu costumo ganhar muita coisa, principalmente livros, e as pessoas normalmente não sabem quais são os livros que eu tenho, aí eu tendo a ter coisas repetidas. Então foi o caso desses dois livros aqui. E esses falam sobre a vida na antiguidade egípcia, também de uma forma geral. Eu tenho muitos livros desse tipo aqui. E é porque eu gosto de ver os diferentes posicionamentos dos autores na hora de abordar o assunto. Aí ele traz exemplos de pessoas diferentes, de vidas diferentes. Aí fala sobre o Akhenaton, um pouquinho sobre o Tutankhamon, fala de pessoas anônimas. Então ele é bem bonitinho. É uma leitura agradável. Esse aqui é Histórias de um Passado em Branco. Isso eu traduzi, né? Ele está em espanhol. Eu ainda não terminei de ler, eu parei porque tinha que começar outras leituras, mas ele fala sobre a pesquisa de arqueologia que está sendo realizada na Antártida. E não é um livro que eu aconselho para o público comum, só aconselho para o pessoal da academia, principalmente arqueólogos, estudantes de arqueologia, porque tem muitos termos técnicos. E é um livro legal. Eu comprei esse em Belo Horizonte também. Igualmente é esse eu comprei no mesmo dia, do mesmo autor. Paredes que Domesticam, Arqueologia da Arquitetura Escolar Capitalista. E esse livro, ele aborda a questão da normatização da escola, como ela é utilizada tanto no passado como hoje para passar princípios da sociedade. E que não quer dizer necessariamente que esses princípios são positivos. Então ele é muito legal porque ele questiona o modelo escolar e como esse modelo é utilizado pelo governo. Também é legal. Esse Egito, do Alberto Ciliotti, foi escrito por um jornalista italiano. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu escrevi para um arqueólogo italiano, o Triadriti, para perguntar um pouquinho se esse repórter é confiável, e ele disse que sim. E cá entre nós, é um livro legal. Tem uns errinhos, mas são muito bestas. E ele fala sobre a antiguidade egípcia de uma maneira geral também. E ele, igualmente aos outros livros que eu já mostrei, é ricamente ilustrado. Ele tem uma leitura muito gostosa. Mas como eu disse, ele tem uns errinhos bestas, mas são errinhos, né, todavia. Então é legal que para quem está começando a ler agora sobre a antiguidade egípcia, a ler outros livros também para ficar chocando as informações. Esse livro, O Holocausto Brasileiro, é um dos últimos livros que li, né? Aliás, esse é o último livro que eu li. E eu estava louca para ter esse livro. E uma leitora também já tinha lido e ela disse que era muito bom. É tanto que quando eu comprei, eu li um dia. E foi escrita por uma repórter brasileira e fala sobre o hospício de Babacena, lá em Minas Gerais. E é uma história muito chocante. Ela não faz um levantamento bibliográfico,
Na verdade, ela trabalha com a memória oral dos pacientes e dos funcionários que trabalharam lá, ou de pessoas que indiretamente tiveram alguma ligação com os eventos que ocorreram nesse hospício. E é uma leitura muito pesada. Só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei a partir da página 60 eu já estava chorando. Porque é uma história muito triste, são coisas que você não imagina que um ser humano possa fazer com o outro. É muito pesado, mas para quem tem interesse no assunto e saber um pouquinho sobre repressão, esse livro é bem interessante. Bom, esse aqui é um livro brasileiro, de ficção, que deveria estar em outra estante, né? Esse livro, Secrets from the Past, é um livro que eu comprei em um sebo de rua, no Rio de Janeiro. E o engraçado é que eu estava passando na rua e eu vi ele exposto em uma gradezinha. Então fui louca comprar. E valeu super a pena. Ele eu acho que é da década de 70. Deixa eu ver. Foi produzido pela National Geographic. É da década de 70, 1979. E ele fala sobre arqueologia para crianças. E ele é muito legal. Esse livro é infanto juvenil e fala sobre identidade, trabalho de arqueologia e falando sobre diferentes culturas e relacionando essas culturas com as crianças remanescentes. Por exemplo, tem uma foto muito bonita que eu já usei até em um post do Arqueologia Egípcia, mostrando um menino africano segurando um artefato arqueológico africano. Aí é bem legal, porque fica relacionando a criança com o artefato. Infelizmente, era aquela época em que as pessoas ainda tiravam fotos pegando em objetos arqueológicos. Felizmente, isso hoje não é muito levado adiante. Muito legal. Aí, reiterando, por favor, não toquem em artefatos arqueológicos, não subam, vocês não fazem ideia do mal que estou fazendo. Esse livro, O Antigo Egito, eu ganhei de uma professora minha, da época da universidade, da graduação. E ele é muito legalzinho. Ele fala um pouquinho sobre a história do Egito, aspectos gerais da civilização egípcia e até ensina alguns passos iniciais para a tradução de hieróglifos egípcios. Então ele é bem legal. Aí tem a famosa foto do imperador Dom Pedro no Egito. Aí ele é legal. Mas eu acho que você só encontra agora em sebo também. Esse livro, Tutankhamun's Tomb, eu precisei encomendar. Mas apesar da cara, ele não é muito extenso em termos de assunto, ele é mais ilustrativo. Aí traz algumas das fotos da época da descoberta da tumba do faraó Tutankhamon, o que o torna legal, mas é como eu disse, ele não tem um conteúdo muito extenso. E cá entre nós, são fotos que a gente pode ver na internet através do site do Griffith Institute. Mas assim, em termos de coleção, é legal ter. E sinceramente eu compraria de novo. Esse é outro livro que eu já comentei aqui no canal, A Culinária no Antigo Egito, que fala especificamente sobre ingredientes, sobre algumas comidas que eram populares, mostra algumas receitas antigas e até tem uma adaptação de receitas do faraônico para os tempos de hoje. Aí tem aqui
o que... Cadê? Tem uma parte aqui da receita e explicando como fazer. Já teve gente até que perguntou se eu já tentei fazer isso, mas gente, eu só faço miojo, brigadeiro e olha lá. Mas quem sabe um dia. Aí ele é bem legal. Eu gostaria muito de comprar um outro livro sobre a temática, mas tá difícil. Mas ele é bem bacana. Esse livro da culinária no Antigo Egito foi tão inédito quando estreou aqui no Brasil, quando foi lançado aqui no Brasil, que virou até matéria. Eu acho que foi na Galileu ou foi na Isto É. Esse aqui, Egito Ontem e Hoje, é uma coletânea de litografias do David Roberts, que foi um desenhista muito famoso que visitou o Egito alguns séculos atrás. E esse livro é legal porque mostra o local atualmente e como foi retratado pelo Roberts. E explica o contexto do momento em que ele realizou a pintura, explica como estava o sítio naquela época. Então é um livro muito interessante, principalmente para quem trabalha com paisagem. Esse é um livro que eu planejo fazer uma resenha em breve, que é Ramsés II. Eu já utilizei alguns textos do Arqueologia Egípcia e ele é interessante. Faz um apanhado geral sobre a vida do Ramsés, sobre as batalhas às quais ele participou, ou diz ter participado, sobre alguns artefatos, monumentos que ele construiu. Então ele é interessante. É o único livro específico que eu já li sobre o Ramsés. Então normalmente eu indico muito. Esse é um livro muito bom, que ele já foi pedido até na época do campo, da escola de campo em Amarna, pediram a leitura desse livro, que é Deuses, Templos e Faraós, que foi escrito pelo Jeremy Malek, que é desse livro aqui, e o John Barnes, que é de um livro que eu falei no vídeo passado, que é um dos autores desse livro aqui. E esse material faz um apanhado tanto da cultura como da geografia do Egito. E ele é muito, muito bom. É porque está todo marcado e reiterando, não façam isso com o seu livro, é um crime. Eu faço isso porque sou teimosa, mas isso pode estragar a folha do seu livro. E quando você tira, pode arrancar uma parte da folha, pode manchar. Teve um livro que quando eu fui tirar esses papeizinhos, a página ficava de cor rosa, cor laranja, cor verde. Então não façam isso, é um crime. Aí esse livro aqui é tão bom que aqui no Brasil ele ganhou várias edições. Inclusive eu tenho outras edições desse livro aqui, que são essas duas. Essas duas aqui eu ganhei do meu padrasto, que ele comprou em um sebo do Rio de Janeiro e me presenteou. Aí, como eu disse, às vezes a pessoa não sabe que eu tenho tal livro e compra. Não tem nem o que fazer, né? Porque eu tô falando agora quais são os livros que eu tenho. Mas mesmo assim é legal, porque dá pra saber as diferenças das edições, se corrigiram alguns erros de traduções. Esse livro também já cheguei a falar aqui no canal, que é As Pirâmides do Egito Antigo, do Ian Dodson. E esse livro, ele faz um passeio pelo Egito, mostrando algumas das suas principais pirâmides. Na verdade, ele faz um catálogo de muitas das pirâmides egípcias. Infelizmente, ele já está defasado, porque já foram encontradas outras pirâmides.
E ele é muito legal porque traz os esquemas, as estruturas, em alguns momentos trazem fotos aéreas. Aí normalmente traz o nome que era dado para a pirâmide na antiguidade. Aqui nesse caso traz esse pequeno catálogo explicando a quem pertencia, qual era o nome da pirâmide, quando foi construída. Então ele é bem legal. Isso aqui para um estudante de arqueologia, um arqueólogo, é uma informação muito importante. Aí ele fala também sobre o simbolismo da construção das pirâmides, por que as pirâmides têm o formato piramidal. Esse Viajantes e Exploradores é quase a mesma temática que esse livro. Primeiros Descobridores. É praticamente a mesma coisa. A diferença é que eu acho que esse aqui é mais extenso do que esse. Só deixa eu confirmar. Esse aqui é mais extenso do que esse aqui. E é uma leitura legal, é cheia de curiosidades. E para quem estuda sobre orientalismo, sobre egiptomania, vai gostar muito de ler esses dois livros aqui. Porque mostra, ele não explica de fato, mas quando você já tem uma leitura dessas duas disciplinas, você já entende de muitos estereótipos que já ligavam a antiguidade egípcia nessa época. Esse aqui é o Cleópatra, que é um livro que por acaso eu usei como fonte de um capítulo de um livro de arqueologia e gênero que eu fui convidada para escrever. Mas eu não acho esse livro tão legal. Igualmente, muitos outros livros sobre a Cleópatra, ele se baseia muito mais no mito da Cleópatra do que usando fatos arqueológicos. E eu acho que essa é uma das coisas que me fazem não gostar muito dos livros que falam sobre essa rainha. Os artigos são bem mais interessantes, sinceramente. Erotismo e Sexualidade no Antigo Egito é outro livro que eu já cheguei a citar aqui no canal do Arqueologia Egípcia e que espero também fazer o mais breve possível um texto fazendo comentários sobre ele. E esse livro me deu muito trabalho de conseguir, porque ele já tinha esgotado quando ele foi lançado na coleção da Folio, e quando eu encontrei só tinha poucos. Isso realmente deu muito trabalho para encontrar. E ele é um livro de um texto muito fácil. Eu li ele em uma noite. Também quem dera, apesar desse tamanho, os textos são bem pequenos e com fontes enormes. Ele não é tão bem ilustrado, mas já é alguma coisa. E o interessante dele é que ele, ao contrário de capítulos ou artigos que vão falar sobre a sexualidade no Egito, não fica enfeitando muito, botando tanta bobagem. Ele é bem direto, ele é muito cru nesse sentido. Esse é o livro que mais me arrependi de ter comprado. Tem outros piores, mas esse aqui, de Almanaques, pra mim foi um grande arrependimento, porque ele é praticamente o resumo de um outro livro que eu tenho, só não vou lembrar qual, mas ele é um resumo, não tem muitos textos interessantes e as imagens são praticamente as mesmas que tem nesse outro livro. Então foi um livro caro, ele custou na época R$90 e não valeu a pena. Essa é a terceira vez que eu estou pegando esse livro durante esses anos todos. Eu não gostei dele, me arrependi profundamente de ter comprado. Mas para outras pessoas que gostam de colecionar, talvez faça mais sentido do que para mim, né? Mas eu não gostei de ter ele. Enfim. Essas revistas aqui
fazem parte da coleção Egiptomania. Na verdade é um catálogo aqui. E tem, eu acho que umas 3 revistas. E embora esta obra ela tenha vindo cheia de erros, eu comprei mais para guardar de lembrança, porque faz parte da minha infância. Afinal de contas, quando eu comecei a me interessar pela antiguidade egípcia, uma semana depois essa Egiptomania começou a sair. E veio, coincidentemente, uma estátua do Tutankhamon. Então eu comprei mais para manter a lembrança da minha infância viva. Mas, igualmente, é um livro do Museu Egípcio, da coleção Folha, é um material realmente muito ruim para se ter guardado, porque vai grudando. Olha, algumas folhas aqui já estão grudadas. E é triste, né? Essa história cotidiana às margens do Nilo é praticamente um resumo desse livro aqui, Terra de Faraós. Ou seja, você comprando esse aqui não precisa comprar esse e vice-versa. Aí é a mesma questão do outro. Conta sobre a vida de alguns faraós, sobre a vida de algumas pessoas anônimas. Então, não tem problema você ter um ou outro na sua biblioteca. E por fim, tem esse livro aqui, A Origem das Civilizações, que eu não acabei de ler. E eu comprei mais de ousado, porque eu não estava muito interessada na leitura. Mas eu olhei assim na biblioteca, ele estava olhando pra mim, eu olhei pra ele, então eu peguei. Eu não lembro qual foi o valor dele, mas eu acho que não destoou muito de muitos desses livros aqui. E ele não fala exclusivamente só sobre a antiguidade egípcia, ele fala sobre outras civilizações, tem a civilização asteca, tem a chinesa, e assim vai. Aí como eu só li um pouquinho dele, não tenho muito do que falar dele pra vocês, mas eu espero realmente um dia tentar ler o resto desse livro. Para acompanhar outras novidades, inscreva-se aqui no canal e nas redes sociais do Arqueologia Egípcia. E obrigada por assistir esse vídeo e continue a acessando o site.